Esse era o meu quarto na casa da minha mãe, que antes era assim, e depois de uma transformação no ano passado ficou desse jeito. Depois de um tempo, o quarto ficou fechado e hoje ele está assim, precisando de uma transformação completa, e é justamente isso que vamos fazer hoje. É um quarto bem úmido, é por isso que tem algumas manchas na parede. No geral não tá tão ruim, mas se dá pra melhorar, a gente melhora. Vamos começar pelo guarda-roupa. Já marcamos o piso, agora é só espalhar o cimento e colocar os tijolos por cima. Cimento pronto, e dentro eu vou colocar o SOS Concreto da Dry Leves, que é um poderoso hidrofugante e impermeabilizante para concreto. Misturei para adiantar o vídeo, despejei no piso, coloquei por cima os tijolos e é isso que vai ser a base. Agora vamos levantar a lateral. Para isso usamos apenas tijolos e cimento, e quem quiser fortificar ainda mais, dá também para usar ferros, tá? E agora vamos colocar o último. Eita, acho que não foi não. E lá vamos nós de novo. Agora vai. A alvenaria levantada, e enquanto ela seca, vamos para o teto, que antes era branco gelo e branco neve, depois foi marrom e agora vai ser branco de novo. Calma que eu vou explicar. Ano passado fizemos essa pintura semelhante à madeira porque o teto tinha duas cores. E gostamos do resultado, porém no dia a dia, como é uma cor escura, o quarto obviamente escureceu também muito. Então por isso vamos deixar esse teto branco com EPS. Esta placa é na espessura de 15 milímetros. Vamos colar ela no forro PVC usando a massa acrílica. Deixando bem claro que ele acabou de falar que usamos a massa acrílica. A massa corrida para isso não vai dar certo. Nas primeiras duas placas apenas jogamos a massa com a espátula, mas logo percebemos que passar com a desempenadeira seria muito mais fácil. E assim fizemos em todo o teto. No geral foi um processo bem simples, fácil. Ele ia passando a massa embaixo, eu ia colando em cima. Eu só estava apertando bem a placa para evitar deixar com brechas. A primeira opção que eu tinha pensado para iluminar o teto foi gesso, porém estava fora do meu orçamento. Pensei no isopor, mas eu não sabia como colar. Pesquisando, eu vi um vídeo bem legal aqui no YouTube de um senhorzinho que já tinha feito esse mesmo processo. Em um cômodo, ele falou que já tinha feito há 5 anos e estava intacto. Acreditamos, resolvemos arriscar e gostamos muito do resultado, gente. Depois de colar todas, elas ficaram assim. Para dar acabamento, o Felipe está passando agora a massa corrida, deixando bem claro que para colar no PVC usamos a massa acrílica e para dar acabamento agora estamos usando a massa corrida. E no total ele passou 3 demãos bem finas para facilitar o lixamento. E enquanto a massa seca, bora dar acabamento no guarda-roupa. Para não fazer o reboco tradicional, preferimos colocar essas placas finas de EPS para dar acabamento. E foi ótimo, gente, porque realmente adiantou bastante. E outra excelente opção seria fazer esse guarda-roupa com gesso. Na minha opinião, ficaria até mais fácil. Já tiramos a régua, agora vamos passar a massa corrida ao lado para dar acabamento. E enquanto o guarda-roupa seca, bora voltar pro teto novamente, que ele já está pronto para lixar. Eu não imaginava, mas lixar foi bem trabalhoso pela posição em que a mão e o pescoço fica, tanto é que eu tive que dividir isso aí em 2 dias. Eu fiz metade um dia e a outra metade no outro. Deu trabalho, mas valeu muito a pena. E eu trabalhei com 2 lixas, uma mais grossa e outra mais fina. Para finalizar, eu apenas passei um pano para retirar o pó, mas também dá para finalizar com selador e pintura. Lixamos também o guarda-roupa, aproveitamos para limpar tudo numa hora só. Teto 100% pronto, o isopor colou muito bem no PVC, tá parecendo até que é gesso, clareou bastante o quarto e o próximo passo é a pintura das paredes. Já tiramos a parte que estava descascando, o próximo passo é selar a parede. E esse vai ser o produto que eu vou usar, a Smart Resina, eu vou passar nas partes mais arenosas.
Retoquei com massa e enquanto ela seca eu aproveitei para limpar a parede de algumas partes que tinha mofo. Para isso eu fiz uma mistura de água sanitária com água, passei com um pano e deixei secar. E para não perder tempo eu comecei a pintar a estrutura do guarda-roupa, que vai ser na cor branca, para ficar bem iluminada. As portas também serão na cor branca e eu também pensei em usar a cor verde ou azul. Só que eu vou querer que esse quarto tenha a predominância branca para que ele fique bem iluminado. E por enquanto tá tudo neutro. Por enquanto, porque eu amo uma corzinha e vocês não perdem por esperar um pouco mais à frente. E com a estrutura pronta, agora bora fazer as portas. Que em resumo, pra adiantar o vídeo, lixamos e cortamos. Como essa madeira é crua, eu sempre passo a esmalte resina primeiro, antes da tinta, pra poder selar a madeira. Fizemos isso em todas as madeiras, frente e verso, e depois de seca, agora sim vamos fazer a pintura. E como sempre, essa é a tinta que eu uso em todos os móveis por aqui, que é a Transfix Hobby Art. Eu uso muito nos móveis de MDF, mas ela é aplicável em vários materiais, não precisa aplicar primer, é só aplicar a tinta direto. E tem disponível em várias cores lindas, eu gosto muito de usar a verde, a azul, a vermelha. Depois com a pintura seca, passei novamente a esmalte resina, porque também ela é um verniz, é perfeita para deixar a pintura impermeável. Agora bora montar. A parede fora de esquadro dificulta um pouco, mas com jeitinho e muita paciência é possível. Colocamos as portas, pintamos o rodapé e para não ficar um espaço vazio lá em cima, tampamos com madeira. O próximo passo é colocar os puxadores. Puxadores colocados, guarda-roupa 100% pronto. Ele ficou bem espaçoso, olha só pra isso. Desse lado eu vou colocar os materiais pessoais e do outro, tudo que for de cama, mesa e banho. Amei, gostei muito. E se fôssemos comprar um com o mesmo valor que gastamos nesse, não iríamos, eu imagino que nem sequer chegar à metade desse espaço. Então, valeu super a pena. O próximo passo é a pintura dessas paredes. E na parede da janela, que é a parede mais úmida, eu passei o película líquida Zero Mofo da LT Shine. É um produto transparente à base de água que forma uma camada protetora sobre várias superfícies, como por exemplo, concreto, tijolos, gesso, madeira. Protege contra mofo e umidade, pois cria uma resistência a ambientes úmidos. É aplicável antes da pintura e também serve até mesmo como selador e fundo preparador. Fui pintar as paredes e uma opinião pessoal minha é que eu acho pintura uma coisa muito legal, porque ela transforma muito o astral do ambiente, é uma das etapas que menos gasta e que mais se tem resultado. Eu amo. Uma dica, usem um bom rolo, porque tem rolo que respinga muito e isso não é bom. Não pintem aleatório para não ficar os caminhos de rato, aquele negócio tudo marcado. Pintem com calma e em uma única direção. Paredes pintadas e agora temos como se fosse uma tela em branco, porque temos teto, paredes e guarda-roupa na cor branca. Porém, desse lado aqui teremos um verde, uma parede verdona maravilhosa e não só a parede, pintaremos também a porta e uma mesinha que faremos naquele canto. Em um balde vou colocar primeiro a tinta verde da Transfix Hobby Art. Essa aqui se chama Garden, é um tom de verde bem escuro. Agora vamos colocar a cor branca.
E pra adiantar que eu já coloquei os corantes amarelo, azul e preto. Coloquei os corantes e a minha intenção era formar um verde mais escuro do que o verde original da própria tinta. Misturei muito bem e olha só como ficou um verde bem bonito, gente. Como dá pra ver, uma Demon cobriu muito bem, depois eu passei apenas mais uma que cobriu 100%. E como essa tinta é aplicável em vários materiais, eu também apliquei por cima dos espelhos da tomada e também na porta de MDF. Essa tinta e a Smart Resina, que daqui a pouco eu vou usar ela novamente, vocês encontram no site escutauveio.com. Aproveita que eles fazem entrega para todo o Brasil. E para que ela ficasse meio que um bloco só, tudo o que tem nela pintamos na cor verde, tudo que já tem, por exemplo, tomadas, canaletas e também o que ainda vai ter, como essa mesinha aqui que acabamos de fazer com restos de madeira. Logo mais à frente também colocaremos umas prateleiras na verde. E para concluir a sessão de pintura, a única coisa que tá faltando é pintar a janela. E olhando bem, a pintura pode ficar assim, mas eu vou mudar. E calma que eu não vou tirar essa cor e colocar outra não. Vai ser apenas um produto que eu vou colocar mais por cima desse, que vai ficar desse jeito, ó, apenas com verde um pouquinho mais escuro, tá? E é esse produto que eu vou aplicar agora, a Smart Resina. E essa pintura na parede foi a mesma lógica, foi o mesmo jeito da pintura no guarda-roupa. É primeiro a tinta e depois por cima a Smart Resina. E com essa dupla temos uma pintura impermeável maravilhosa. A minha ideia no começo era pintar só a mesinha do computador com essa cor. Mas aí me veio a ideia, por que não pintar toda a parede? E olha, eu amei, foi super bem-vindo e mesmo sendo uma cor escura, na minha opinião, ainda assim trouxe alegria, trouxe vida e ainda com elegância. E como sobrou um pouco de madeira do guarda-roupa, aproveitamos e fizemos 2 prateleiras e uma pequena mesa para o computador. E o próximo passo é o piso. Hoje ele está desse jeito, mas ano passado ele estava assim, bem poroso, até mesmo com alguns buracos. E para resolver isso, primeiro eu limpei muito bem esse piso, lavei, depois passei a seladora, que é a Smart Resina, e por fim preparei o cimento autonivelante da Dry Leves. Em seguida despejamos, depois espalhamos com o rodo, passei também o rolo fura-bolhas para tirar todas as bolhas, espalhamos em todo o piso e depois de seco ele fica assim, ó, bem uniforme, prontinho para receber o próximo passo, que é o piso vinílico. E agora vamos iniciar a aplicação do piso vinílico autocolante. Esse daí compramos na Shopee e logo de cara eu já amei a cor dele. Essa foi realmente a cor que eu tinha escolhido no anúncio, tem uma cor muito bonita, não é nem muito claro nem muito escuro. E seguindo a dica de um profissional, começamos a colocar pela entrada e realmente foi a melhor escolha, porque assim fica mais bonito as placas inteiras. E outra dica muito importante, as placas que veio abaixo da primeira placa, elas tiveram um pequeno recorte de milímetros para que elas ficassem todas bem rente na mesma linha. E vamos cortar apenas as placas que ficam em contato com a parede, porque as placas que ficam no meio é muito rápido, gente, a colagem é muito prático, porque só é retirar a película e colar. E a forma que eu fazia isso era encostando na placa do lado e empurrando de leve para que elas ficassem bem juntas e sem brechas. E para terminar a colagem eu ia batendo, ia pisando, é bem prático mesmo, não tem nem muito o que explicar, gente. E depois de colado, se precisar retirar para consertar alguma coisa, dá para fazer isso, mas evitem para não deixar a cola fraca. E já falando sobre a cola é bem resistente. E outro ponto muito importante que eu não gravei para não deixar esse vídeo grande é a limpeza. Limpem muito bem o piso antes de fazer a colagem. Nesse caso, varremos e passamos um pano bem molhado para retirar bem a poeira. E quem tem piso cerâmico também pode colar esse piso vinílico por cima, só que o ideal é nivelar, assim como eu fiz, para evitar as marcas do rejunte. E outro ponto muito importante é que não pode lavar, não pode tacar água. Então, para que ele fique preservado e dure muito tempo, fazer a limpeza apenas com a vassoura e pano úmido.
agora colar a última. Tudo colado, o próximo passo é o rodapé. Agora bora instalar o famoso rodapé de EVA, gente. É um produto que vende bastante no geral, as pessoas falam muito bem dele. Eu até comprei receosa porque eu achei que fosse muito frágil, só que não, pelo contrário, ele é firme, tem também uma boa cola, ele também é bonito, só que o ponto negativo é que ele mancha muito fácil. Dá pra pintar, mas na minha opinião iria continuar manchando de todo jeito, então eu preferi colar o próprio piso vinílico à frente do rodapé. Assim vai ficar bem mais útil. E esse foi o resultado, gente. Eu amei, gostei muito. E qual foi a parte mais difícil? Não teve, no geral foi fácil, prático, rápido de instalar. E um gosto pessoal que fizemos foi colocar nessa área que vai ficar a cama. Eu coloquei, gente, essas estampas do nó da madeira, porque eu particularmente não gostei muito desse nó, mas isso é questão de gosto, né? Aí dá pra ver que aqui, por exemplo, ó, quase não tem nó nessa parte e aqui tem bastante nó, mas é questão de gosto. Gente, eu sei que eu já falei antes, mas vendo novamente o resultado, eu tenho que falar de novo. Como eu gostei desse piso, amei muito. Ele tem uma cor muito bonita, tem até também uma textura bem semelhante à madeira. E outro ponto que eu acho que eu não falei antes é sobre a paginação. Vocês podem colocar ele de diferentes formas. Cuidando bem, eu creio que ele vai durar muito e no geral eu super recomendo pra vocês. E pra quem quer adquirir esse piso com essa mesma cor que usamos, deixamos pra vocês o link na descrição do vídeo. E o próximo passo vai ser a cabeceira da cama. E aqui está ela. Fiz uma estrutura simples, colei papelão do outro lado, colei a espuma, grampeei o tecido e agora é só instalar. Ó, bem fácil mesmo, gente. E mais um detalhe bem legal pra vocês é que esse tecido foi de uma cortina, mas nem parece, né? Ficou bem legal. Sobre a cama, fizemos essa base com uma chapa quase inteira de madeira e os pés com restos de madeira. Os pés não é uma coisa que eu goste muito, pelo contrário, eu não acho eles muito bonitos, mas a cama é super útil e depois que bota o colchão e cobre com os forros de cama, o pé não fica à mostra e pra mim fica melhor. Agora vem a melhor parte, que é colocar as decorações. E essas vão ser as duas mesinhas de cabeceira que vamos colocar, uma de cada lado. E agora estou pintando a moldura de um espelho que também fizemos no ano passado. Uma pausa para dizer que se você gostou de algum desses itens e quer adquirir, como por exemplo, os quadros, as fronhas, o abajur, a mesinha de cabeceira, o tapete, o piso vinílico, eu deixei o link para vocês de todos eles na descrição do vídeo e também as tintas, tanto do guarda-roupa como da parede. Eu coloquei o link de tudo isso na descrição do vídeo para vocês. E depois de tanto suor, tanto trabalho, agora sim, bora conferir o resultado final, gente. Contando uma história que a chuva levou todo equipamento, só deixou as roupas do varal, os limão do quintal e a pasta impermeável com os documentos. E chegamos ao fim de mais um cômodo decorado. Só para relembrar vocês, ano passado estava desse jeito e hoje ele ficou assim. E eu nem preciso falar que essa é a minha decoração, a versão preferida, que eu mais gostei. Mas eu vou adorar saber a opinião de vocês. Fala aí pra mim nos comentários qual decoração vocês mais gostaram, a primeira ou a segunda. Se você gostou, já deixa aí o seu like. E eu te espero no próximo cômodo a ser transformado, que será o banheiro.